A Evelyn viveu um relacionamento proibido com Paulo, um homem casado que lhe dera falsas promessas de um futuro juntos. Ele a levou a crer que a amava, que a queria para si, que a esperava, que a desejava, que a chamava de amada, caresia, que a bebia, a abraçava, a tocava, a carregava nos braços. Mas o amor de Paulo era falso, e tanto era perverso que lhe deu esperança de um amanhã, sem nunca lhe dizer que a amava, sem nunca lhe dar um compromisso, sem nunca a apresentar aos amigos, sem jamais levá-la para casa, dizendo sempre que a mulher que ali morava era sua inimiga, que brincava com ele, que não o deixava em paz, que não o entendia. E assim, o amor de Paulo se repetiu por meses, se estendeu por meses, enganando Evelyn, que acreditou em um amor impossível, que se convenceu de que seria feliz ao lado daquele homem que esperaria que o tempo dela viria. Mas os meses se passaram e Paulo não a deixou ir embora. Continuou a vê-la, continuou a fingir, continuou a enganá-la, continuou a beijá-la, a tocá-la, a desejá-la, a fazer-lhe amor. 2 anos se passaram e a história estava no mesmo ponto de partida. Nada mudara. O relacionamento continuava da mesma forma, sem rumo, sem esperança, sem futuro, apenas carnal. Até que um dia, Paulo a levou para um hotel, um lugar que Evelyn nunca esqueceria, pois ali o destino lhe mostrou um sinal, um prenúncio do que viria, um aviso do que aconteceria. No quarto, Paulo a traiu. Evelyn o descobriu, viu tudo: o choque, a dor, a humilhação, a traição, a surpresa, a fúria, o ódio. Em um só instante, o amor se foi. As lágrimas, o desespero, o choro, a dor, a angústia, a solidão, a tristeza, o desânimo, a depressão, a espera, a dúvida, a esperança, a ilusão, a paixão. Tudo se esvaiu, evaporou, desapareceu, findou, terminou. Nada mais restou. Evelyn sentiu seu mundo desabar, estilhaçando-se em 1000 pedaços, vendo-se no chão, exausta, derrotada, humilhada, traída, enganada, Lou Wilmer, estilhaçada, escomise, agonizando. Ela queria morrer. Sentiu-se usada, explorada, levada a crer em promessas, em mentiras, em palavras vazias, em um amor que não existia. Ela o odiava, mas de um modo desesperado, gélido, frio, distante. Evelyn se fechou em si mesma, não quis saber de nada, de ninguém, nem de si mesma. Deitou-se em um sono profundo, buscando refúgio na inconsciência. Não quis ver o dia, pois temia que a dor da madrugada fosse maior do que a saudade da noite. Enquanto dormia, sonhava que Paulo a chamava, pedia perdão, prometia-lhe um futuro, jurava-lhe amor eterno. Mas a cada manhã, ao despertar, a dor era imensa. A dor de saber que era amada em sonhos, mas não em vida. Que era desejada à noite, mas repudiada pela manhã. A dor de saber que era amada em palavras, mas não em fatos, que era desejada em beijos, carícias, abraços, mas não em corações. Os dias se arrastavam, as semanas se alongavam, os meses se estendiam, os anos se multiplicavam, o amor se tornava cada vez menor, a saudade cada vez maior. Sem saber, sem querer, sem vontades, sem coragem, sem forças, sem ânimo, sem alegria, sem esperança, sem fé, sem Deus, sem nada, apenas sobrevivendo. Evelyn viu o sol nascer e se pôs sem cor, sem graça, sem brilho, sem calor. Sentiu o vento soprar sem perfume, sem suavidade, sem ternura, sem carinho. Apenas frio, distante, gélido, cruel, cortante, impiedoso, sufocante. Quando enfim começou a se recuperar, a refazer sua vida, a buscar um novo rumo, a reconstruir seus sonhos, a recomeçar, tiveram uma gravidez, um filho. O que faria? Contaria a verdade para o filho? Criaria o filho sozinha, longe do pai? Descartaria o filho, como Paulo a descartava, a tratava, a desprezava. Afinal,
Quem o amou de verdade, quem o quis, quem o desejou, quem o esperou, quem o planejou, quem o sonhou, quem o acolheu, quem o germina, quem o carregou, quem o sentiu, quem o amou de um jeito único, exclusivo, absoluto, verdadeiro, inegável, inabalável, indelével, intransponível. A resposta ecoava em seu coração.